O que era para ser um dos eventos mais importantes do calendário político, acabou se transformando em um episódio que provocou forte repercussão dentro e fora do Brasil. Em vez de consolidar uma pré-campanha presidencial, a convenção do Partido Liberal, realizada em São Paulo, abriu espaço para um debate diplomático que rapidamente ganhou destaque na imprensa nacional e internacional. O encontro, organizado para apresentar o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República, terminou marcado por declarações do presidente argentino Javier Milei, que passaram a dominar completamente o noticiário político. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Aqui você acompanha análises aprofundadas, bastidores do poder e os acontecimentos que influenciam diretamente os rumos da política nacional, sempre com foco na contextualização dos fatos e na compreensão do cenário. Antes de começarmos, participe da nossa comunidade. Escreva nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo e qual horário este vídeo chegou até você. A sua participação fortalece o nosso trabalho e ajuda o Bastidor Brasileiro a alcançar cada vez mais brasileiros. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Na noite do evento, realizado na Arena Pacaembu, a expectativa dos organizadores era apresentar uma imagem de unidade e força política em torno da possível candidatura de Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2026. Lideranças do Partido Liberal, parlamentares, apoiadores e convidados acompanharam a programação que tinha como principal atração internacional o presidente da Argentina, Javier Milei, convidado para participar da convenção. Entretanto, durante seu discurso, Milei fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também dirigiu ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, utilizando expressões que repercutiram imediatamente dentro do ambiente político brasileiro. As declarações foram transmitidas ao vivo pelas emissoras e pelas plataformas digitais, alcançando milhões de pessoas em poucos minutos e provocando reações tanto entre aliados quanto entre adversários políticos. Especialistas em relações internacionais observaram que manifestações dessa natureza costumam gerar repercussões diplomáticas quando envolvem chefes de Estado em território estrangeiro. Afinal, Milei não estava presente como comentarista político ou dirigente partidário, mas na condição de presidente em exercício da Argentina, representando oficialmente o governo argentino durante sua visita ao Brasil. Após as declarações, o presidente argentino também voltou a mencionar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que lamentava não poder visitá-lo em razão das medidas judiciais que restringem seus contatos presenciais. Em seguida, fez comparações entre esse episódio e a visita realizada por Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner anos atrás. Essa comparação passou a ser amplamente debatida por analistas políticos. Enquanto alguns enxergaram apenas uma manifestação política, outros destacaram diferenças entre os contextos institucionais envolvendo as duas situações. O tema rapidamente passou a ocupar espaço nas discussões sobre os limites da atuação de chefes de Estado em eventos político-partidários realizados em outros países. Nos bastidores de Brasília, a principal dúvida passou a ser outra. Até que ponto um discurso dessa intensidade ajudaria ou prejudicaria o objetivo principal da convenção, que era fortalecer a imagem de Flávio Bolsonaro perante o eleitorado? Em poucas horas, o foco deixou de ser o lançamento político organizado pelo Partido Liberal e passou a girar quase exclusivamente em torno da crise diplomática provocada pelas declarações do presidente argentino. Em vez das propostas ou da estratégia eleitoral do partido ocuparem o centro das manchetes, a repercussão internacional tornou-se o principal assunto da cobertura política. A reação do governo brasileiro veio rapidamente.
o Ministério das Relações Exteriores iniciou consultas diplomáticas e passou a acompanhar oficialmente o episódio. Paralelamente, integrantes do governo federal e representantes de diferentes instituições públicas manifestaram preocupação com o impacto das declarações sobre a relação histórica entre Brasil e Argentina. Enquanto isso, a imprensa argentina também passou a repercutir intensamente o ocorrido, ampliando ainda mais a dimensão internacional do caso. O episódio deixou de ser apenas um acontecimento interno da política brasileira para se transformar em um tema de interesse regional, envolvendo duas das maiores economias da América do Sul. Mas o que poucos perceberam naquele primeiro momento é que, antes mesmo de subir ao palco da convenção do PL, Javier Milei já havia cumprido uma agenda que posteriormente ganharia enorme relevância política. E é justamente essa sequência de encontros, articulações e bastidores que ajuda a compreender por que essa crise acabou assumindo proporções muito maiores do que o esperado. Enquanto a repercussão das declarações de Javier Milei dominava os noticiários, uma série de movimentos diplomáticos começou a ocorrer de forma discreta em Brasília. O episódio rapidamente deixou de ser interpretado apenas como uma troca de críticas entre lideranças políticas e passou a ser tratado como um assunto de política externa. Nos bastidores do governo federal, integrantes do Itamaraty iniciaram consultas para avaliar os impactos que aquele discurso poderia produzir nas relações entre Brasil e Argentina. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Aqui acompanhamos os bastidores das decisões que movimentam o cenário político nacional e internacional, sempre buscando apresentar os fatos dentro do seu contexto. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E participe também dos comentários dizendo de qual cidade e estado você está assistindo e qual horário aparece na sua tela neste momento. Poucas horas após o encerramento da convenção do Partido Liberal, começaram a surgir informações sobre a resposta institucional do governo brasileiro. Entre as primeiras medidas, diplomatas passaram a discutir a convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para consultas em Brasília. Na linguagem diplomática, esse tipo de procedimento costuma representar um sinal claro de insatisfação entre governos, embora não signifique, por si só, o rompimento das relações bilaterais. Ao mesmo tempo, representantes diplomáticos da Argentina também passaram a ser chamados para prestar esclarecimentos sobre o episódio. O objetivo era compreender oficialmente a posição do governo argentino diante das declarações feitas por seu presidente durante um evento partidário realizado em território brasileiro. Enquanto isso, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a conceder entrevistas comentando o episódio. Algumas declarações elevaram ainda mais o tom do debate político, repercutindo não apenas na imprensa brasileira, mas também nos principais veículos de comunicação argentinos. Paralelamente, autoridades do judiciário brasileiro também se manifestaram sobre o assunto. Como parte das declarações de Javier Milei havia sido direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, representantes do Supremo Tribunal Federal passaram a acompanhar atentamente a repercussão institucional do caso. O episódio reforçou o entendimento de que a crise já havia ultrapassado o campo exclusivamente partidário. Mas a resposta que muitos imaginavam por parte da Argentina acabou não acontecendo da forma esperada. Em vez de reduzir o tom das declarações, Javier Milei voltou a comentar o episódio em entrevistas concedidas à imprensa argentina. Durante essas manifestações, voltou a fazer críticas ao governo brasileiro e levantou questionamentos sobre temas políticos internos, ampliando ainda mais o debate iniciado durante a convenção do PL. O resultado foi imediato. O assunto passou a dominar as manchetes dos dois países. Analistas de relações internacionais começaram a discutir quais poderiam ser os efeitos de uma escalada diplomática
envolvendo dois dos principais parceiros econômicos da América do Sul. Brasil e Argentina mantêm uma relação estratégica construída ao longo de décadas, com forte integração comercial, industrial e energética. Esse histórico faz com que qualquer atrito entre os dois governos seja acompanhado com atenção não apenas pelos setores políticos, mas também pelo mercado financeiro, por empresários e por representantes da indústria. Ao mesmo tempo em que a crise diplomática ganhava força, outro fato passou a chamar a atenção dos observadores políticos. Diversas lideranças da própria Argentina também começaram a comentar as declarações de Javier Milei. O ex-presidente Alberto Fernandes criticou publicamente o episódio. O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, também manifestou posição contrária ao discurso realizado no Brasil. Já aliados do ex-presidente Maurício Macri, que apoiou Milei durante o segundo turno das eleições argentinas, demonstraram desconforto com os desdobramentos da visita. A repercussão mostrou que o episódio não dividia opiniões apenas no Brasil. Dentro da própria política argentina, diferentes setores passaram a questionar se aquele tipo de posicionamento poderia gerar consequências para a imagem internacional do país. Outro aspecto que ganhou espaço nas discussões foi a utilização do avião presidencial argentino para a viagem ao Brasil. Parlamentares e integrantes da oposição na Argentina passaram a debater se o deslocamento para participar de um evento partidário em outro país deveria ou não ser realizado com recursos públicos, tema que também repercutiu entre juristas argentinos. Enquanto todas essas discussões aconteciam, um detalhe da agenda de Javier Milei começou a receber cada vez mais atenção. Antes de comparecer à convenção do Partido Liberal, o presidente argentino havia cumprido uma agenda oficial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, houve troca de homenagens, registro fotográfico e divulgação oficial do encontro nas redes sociais. Entretanto, após a crise diplomática ganhar grandes proporções, muitos passaram a observar que Tarcísio optou por não comentar publicamente as declarações feitas por Milei durante a convenção. Esse silêncio passou a ser interpretado de maneiras diferentes por analistas políticos e por integrantes de diversos grupos partidários. E é justamente essa sequência de acontecimentos envolvendo Tarcísio de Freitas, os bastidores do Partido Liberal e as articulações para as eleições de 2026, que começa a revelar um cenário ainda mais complexo, assunto que será o foco do próximo bloco. À medida que a crise diplomática avançava, outro movimento passou a chamar atenção nos bastidores da política brasileira. Enquanto o debate público permanecia concentrado nas declarações de Javier Milei, lideranças partidárias já começavam a olhar para um objetivo ainda maior: as eleições presidenciais de 2026. Seja bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Aqui você acompanha as movimentações políticas que acontecem longe dos holofotes e entende como decisões tomadas hoje podem influenciar diretamente os próximos capítulos da política nacional. Se este conteúdo está sendo útil para você, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E continue participando da nossa comunidade, contando nos comentários de qual cidade e estado você acompanha esta cobertura. Nos dias seguintes ao evento realizado na Arena Pacaembu, integrantes do Partido Liberal passaram a avaliar internamente os efeitos políticos da participação de Javier Milei. Segundo relatos divulgados pela imprensa, havia preocupação de que a repercussão internacional acabasse desviando completamente a atenção do objetivo principal da convenção: apresentar Flávio Bolsonaro como uma das principais lideranças do partido para a sucessão presidencial, ao invés de os debates se concentrarem nas propostas políticas ou na construção de uma eventual candidatura. Praticamente toda a cobertura passou a girar em torno da crise diplomática entre Brasil e Argentina.
Analistas políticos observaram que, em campanhas eleitorais, controlar a narrativa costuma ser um dos elementos mais importantes para qualquer grupo político. Quando acontecimentos inesperados passam a dominar o noticiário, toda a estratégia de comunicação precisa ser revista. Enquanto isso, outro detalhe começou a chamar a atenção. A ausência da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, durante a convenção, tornou-se um dos assuntos mais comentados nos bastidores do Partido Liberal. Considerada uma das figuras de maior popularidade dentro do eleitorado conservador, Michele não participou presencialmente do evento que marcaria o lançamento político de Flávio Bolsonaro. A ausência gerou especulações entre jornalistas e analistas políticos, principalmente porque nenhum comunicado oficial explicou os motivos de sua não participação. Poucos dias depois, novas informações voltaram a alimentar as discussões. Estava prevista uma nova convenção partidária do PL no Distrito Federal, evento que, segundo diferentes veículos de imprensa, teria sido organizado contando com a presença de Michele Bolsonaro. Entretanto, novamente sua participação acabou não acontecendo. Paralelamente, ganhou repercussão um vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro, no qual o senador fazia declarações públicas direcionadas à ex-primeira-dama. Na gravação, Flávio reconhecia divergências ocorridas anteriormente, elogiava Michele Bolsonaro e afirmava que ninguém é perfeito, pedindo desculpas por situações que, segundo suas palavras, poderiam ter causado desconforto. O vídeo rapidamente passou a ser interpretado de diferentes formas no ambiente político. Para alguns observadores, tratava-se de um gesto de aproximação e de tentativa de fortalecer a unidade interna do partido. Outros analistas enxergaram na manifestação uma tentativa de reduzir desgastes em um momento considerado delicado para o grupo político. Enquanto essas interpretações se multiplicavam, também começaram a circular informações sobre divergências internas envolvendo integrantes da própria família Bolsonaro. Relatos publicados por jornalistas especializados em cobertura política indicavam que Carlos Bolsonaro teria demonstrado insatisfação com a divulgação do vídeo, embora nenhuma manifestação oficial confirmasse essas informações. Ao mesmo tempo, outro nome continuava ocupando espaço importante nas discussões políticas: o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Indicado ao STF durante o governo de Jair Bolsonaro, André Mendonça passou a conduzir procedimentos relacionados a investigações envolvendo integrantes da família Bolsonaro, situação que gerou grande repercussão entre apoiadores e adversários políticos. Esse contexto levou muitos analistas a destacar uma particularidade da situação. Um ministro indicado pelo próprio ex-presidente agora aparecia conduzindo processos de grande relevância para o futuro político de um dos seus filhos. Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, outro tema também ganhava força. Diversos partidos já iniciavam discretamente suas articulações para a formação de alianças visando as eleições de 2026. Governadores, parlamentares e dirigentes partidários passaram a intensificar conversas reservadas sobre possíveis composições, candidaturas e estratégias eleitorais. Nesse ambiente de negociações, o nome de Tarcísio de Freitas continuava aparecendo com frequência entre analistas políticos como uma das principais lideranças da direita para os próximos anos. Ao mesmo tempo, Luiz Inácio Lula da Silva seguia no centro das discussões sobre o futuro do governo federal e sobre o cenário eleitoral que começava a ser desenhado. Com tantas movimentações acontecendo simultaneamente, uma conclusão passou a ganhar espaço entre especialistas. Muito antes do início oficial da campanha, a disputa de 2026 já começava a influenciar praticamente todas as decisões políticas tomadas em Brasília. E é justamente nesse contexto que surge uma questão ainda mais ampla.
quais poderão ser as consequências institucionais, diplomáticas e eleitorais de todos esses acontecimentos para os próximos meses. Esse será o tema do próximo bloco. À medida que os desdobramentos da convenção do Partido Liberal continuavam repercutindo, ficava cada vez mais evidente que a discussão já não envolvia apenas declarações públicas ou estratégias eleitorais. Nos bastidores de Brasília, a preocupação passou a girar em torno dos possíveis reflexos institucionais e econômicos que uma crise diplomática entre Brasil e Argentina poderia provocar nos meses seguintes. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Nosso compromisso é acompanhar os fatos, contextualizar os acontecimentos e mostrar como as decisões tomadas nos bastidores podem influenciar diretamente a política nacional. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E continue participando da nossa comunidade, dizendo nos comentários de qual cidade e estado você está acompanhando esta cobertura. Enquanto o ambiente político permanecia aquecido, especialistas em comércio exterior lembravam que Brasil e Argentina mantêm uma das relações econômicas mais importantes da América do Sul. Ao longo de décadas, os dois países construíram uma integração que vai muito além da diplomacia tradicional. O Brasil figura entre os principais parceiros comerciais da Argentina, absorvendo uma parcela significativa das exportações argentinas e fornecendo produtos essenciais para diversos setores da economia do país vizinho. Da mesma forma, empresas brasileiras também dependem da estabilidade dessa relação para manter investimentos, cadeias produtivas e contratos bilaterais. É justamente por isso que qualquer tensão entre os dois governos costuma ser acompanhada de perto por empresários, investidores, representantes da indústria e integrantes do mercado financeiro. Economistas destacam que setores como a indústria automobilística ilustram bem essa integração. Diversos veículos produzidos na Argentina utilizam peças fabricadas no Brasil, enquanto montadoras instaladas em território brasileiro também dependem de componentes produzidos pelos argentinos. Essa interdependência faz com que qualquer dificuldade diplomática possa gerar preocupações sobre futuras negociações comerciais. Outro exemplo frequentemente lembrado por especialistas envolve a cooperação energética entre os dois países. Em diferentes momentos da história recente, Brasil e Argentina atuaram em conjunto para enfrentar desafios relacionados ao abastecimento e à infraestrutura energética, fortalecendo uma relação construída ao longo de muitos anos. Foi justamente por esse histórico que os acontecimentos ocorridos após a visita de Javier Milei passaram a ser observados com atenção por analistas internacionais. Enquanto isso, nos corredores do Congresso Nacional, parlamentares de diferentes partidos passaram a avaliar o impacto político do episódio. Integrantes da base governista defendiam que as declarações do presidente argentino ultrapassaram os limites da convivência diplomática entre nações soberanas. Já parlamentares da oposição sustentavam que o episódio deveria ser interpretado dentro do contexto da liberdade de manifestação política e da aproximação ideológica existente entre lideranças conservadoras de diferentes países. Esse contraste de interpretações acabou ampliando ainda mais a polarização em torno do assunto. Ao mesmo tempo, outra questão ganhava espaço nas análises políticas. Muitos observadores passaram a destacar que a repercussão internacional acabou desviando completamente o foco daquilo que originalmente motivava a convenção do Partido Liberal: fortalecer a imagem de Flávio Bolsonaro como uma das principais lideranças da direita para a disputa presidencial. Em vez de discutir propostas, alianças e estratégias eleitorais, praticamente toda a cobertura nacional e internacional passou a girar em torno das declarações de Javier Milei e das respostas das autoridades brasileiras. Nos bastidores, esse cenário levou diferentes grupos políticos
a reavaliar suas estratégias de comunicação para os meses seguintes. Enquanto isso, outro personagem continuava ocupando posição de destaque nas análises. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sua reunião com Javier Milei, antes da convenção, permaneceu sendo tema de comentários entre cientistas políticos, principalmente porque ocorreu poucas horas antes do discurso que desencadeou toda a crise diplomática. Após a repercussão negativa, Tarcísio optou por manter discrição sobre o episódio, evitando ampliar ainda mais o debate público. Essa postura também passou a ser interpretada de formas diferentes por analistas, que procuravam compreender quais seriam os impactos dessa escolha para o cenário eleitoral dos próximos anos. Ao mesmo tempo, dentro do Partido Liberal, continuavam as conversas sobre a necessidade de reorganizar a estratégia política após uma semana marcada por intensa repercussão nacional. Mas, enquanto todas essas movimentações aconteciam diante das câmeras, outro processo seguia avançando de maneira silenciosa. Investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal continuavam ocupando espaço importante na agenda política brasileira, envolvendo nomes conhecidos do cenário nacional e influenciando diretamente as articulações para 2026. E é justamente essa combinação entre investigações, disputas internas, articulações partidárias e cenário internacional que ajuda a explicar por que muitos analistas consideram este um dos momentos mais delicados da política brasileira dos últimos anos. No próximo e último bloco, vamos reunir todas essas peças para entender quais caminhos podem ser percorridos pelos principais atores políticos e como esses acontecimentos podem influenciar o cenário eleitoral, que começa a se desenhar para o futuro do país. Depois de acompanhar todos os acontecimentos, fica evidente que a convenção do Partido Liberal acabou produzindo efeitos muito maiores do que aqueles imaginados por seus organizadores. O evento, que buscava marcar o início de uma nova etapa política para Flávio Bolsonaro, terminou abrindo espaço para uma discussão que ultrapassou as fronteiras brasileiras e passou a envolver diplomacia, relações internacionais, articulações partidárias e o futuro da disputa presidencial de 2026. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Nosso objetivo é trazer contexto, bastidores e análises, para que você compreenda os fatos além das manchetes. Se você acompanhou esta reportagem até aqui, aproveite para fortalecer o nosso trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando todas as notificações. E participe da nossa comunidade respondendo nos comentários. De qual cidade e estado você nos acompanha? E que horas são exatamente quando você termina este vídeo? À medida que os dias passam, analistas políticos continuam avaliando quais poderão ser os reflexos concretos desse episódio para os próximos meses. Embora a relação diplomática entre Brasil e Argentina permaneça institucionalmente preservada, o clima político entre os governos ganhou novos elementos de tensão que certamente continuarão sendo observados por autoridades, empresários e especialistas em política internacional. Ao mesmo tempo, o cenário eleitoral brasileiro segue em constante transformação. Diversos partidos já iniciaram discretamente seus movimentos para construir alianças, fortalecer lideranças regionais e organizar estratégias visando as eleições presidenciais de 2026. Nesse ambiente, nomes como Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e outras lideranças nacionais permanecem no centro das análises políticas realizadas diariamente em Brasília. Outro fator que continua sendo acompanhado é o andamento das investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, indicado ao STF durante o governo de Jair Bolsonaro, segue responsável por procedimentos que envolvem integrantes da família Bolsonaro. Independentemente do resultado desses processos,
Especialistas destacam que o avanço das investigações continuará produzindo reflexos importantes sobre o ambiente político nacional. Enquanto isso, cientistas políticos observam que o Brasil vive um momento de intensa reorganização das forças partidárias. De um lado, partidos ligados ao governo federal trabalham para consolidar suas bases políticas e ampliar alianças nos estados. Do outro, setores da oposição procuram construir alternativas competitivas para disputar a presidência da República. Nesse contexto, episódios como o ocorrido durante a visita de Javier Milei demonstram como acontecimentos internacionais podem influenciar diretamente o debate político interno. Além das questões diplomáticas, permanece aberta uma discussão importante sobre os limites da participação de chefes de Estado estrangeiros em eventos político-partidários realizados em outros países. Esse tema continuará sendo debatido por especialistas em direito internacional, diplomatas e juristas nos próximos meses. Outro aspecto observado por analistas é a velocidade com que acontecimentos políticos passam a ser amplificados pelas redes sociais. Em poucas horas, declarações feitas em um único evento foram capazes de mobilizar milhões de pessoas, gerar debates internacionais, provocar manifestações de autoridades e influenciar completamente a narrativa construída em torno da convenção do Partido Liberal. Esse cenário reforça como a comunicação digital passou a desempenhar um papel decisivo na política contemporânea. Ao mesmo tempo, também cresce a responsabilidade dos cidadãos na busca por informações verificadas, contextualizadas e produzidas com base em fatos, especialmente em períodos de intensa polarização política. Independentemente das posições ideológicas, especialistas costumam destacar que o fortalecimento das instituições democráticas depende da existência de um debate público baseado em informação, transparência e respeito às regras constitucionais. Os próximos meses deverão trazer novos desdobramentos envolvendo as relações entre Brasil e Argentina, as articulações dos principais partidos políticos e a preparação para o calendário eleitoral que se aproxima. Por isso, acompanhar cada movimentação dos bastidores continuará sendo fundamental para compreender como decisões aparentemente pontuais podem influenciar o futuro político do país. O bastidor brasileiro seguirá acompanhando cada etapa dessas articulações, apresentando os fatos, contextualizando os acontecimentos e oferecendo uma cobertura aprofundada para que você possa formar sua própria opinião com base nas informações disponíveis. Muito obrigado por acompanhar esta reportagem especial até o final. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra "acompanhei", junto com o nome da sua cidade e do seu estado. Será um prazer saber de onde você está assistindo e contar com a sua participação na comunidade do Bastidor Brasileiro. Não se esqueça de conferir se sua inscrição está ativa, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também gosta de acompanhar os bastidores da política brasileira com informação, contexto e análise. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a nossa próxima cobertura aqui no Bastidor Brasileiro.